Boa tarde a todos. Compete-me apresentar aqui um pouco o João, embora dispensa qualquer tipo de apresentação, mas eu queria fazer uma nota prévia sobre esta exposição, uma vez que vejo que muitas das pessoas que estão cá não tiveram na inauguração deste momento 2, deste ciclo, desta temporada que estamos a fazer na Porta 33. O primeiro momento foi um momento do meu arquivo pessoal, de maquetes, portanto, digamos que é uma espécie de fragmento de um processo de trabalho de um arquiteto, de uma metodologia que não chega a ser singular, é um processo de muitos arquitetos, mas que aqui deu para encher com 160 maquetes, que representa, digamos, um terço do meu espólio durante, digamos, 20 anos de trabalho. Aqui estavam 17, foram retirados alguns anos de trabalho. Este segundo momento retrata, no fundo, um estudo urbano, do projeto urbano que fizemos perante um exercício de um evento tempestivo, que me permitiu reunir alguns dados de um processo que já tinha feito, de alguns estudos que venho fazendo na cidade, e que no fundo aqui também são 3 salas, são 3 fragmentos de um estudo maior, de um estudo mais abrangente do que aqui está representado. Aqui está representado de uma forma muito, digamos, quase abstrata, mas simultaneamente com um desenho de arquitetura e com elementos do trabalho do arquiteto. Isto para nós foi muito interessante, este convite da Porta, porque não é comum, como todos nós sabemos, trazer um arquiteto a uma galeria não é muito comum, e para nós foi um desafio muito interessante, porque digamos, a posição política de uma galeria é exatamente poder indagar, não é? Que é no fundo esta função também da arte. E para nós foi muito interessante que os arquitetos andam sempre atrás de um problema, e se não têm uma equação, não sabem resolver. E quando essa equação não é bem elaborada, andam sempre atrás no fundo, de apurar essa equação para poder responder. Então, a arquitetura é uma resposta a uma equação que nos colocada. Este convite do João para nós é importantíssimo, que esta sala retrata, aliás, apelidamos de território. E o que queremos explanar aqui com o território é, essencialmente, aquilo que nós pedimos de empréstimo ao António Aragão, que designava as muralhas da cidade como as cortinas da própria cidade. Até nisto, esta cidade foi poética em responder às suas próprias muralhas, e esta sala chama-se As Cortinas da Cidade. E o que são as cortinas da cidade? Eu gosto de dizer, e aqui o João vai explicar muito mais do que eu, daí o convite, a sua razão do convite, que é esta cidade, antes de ter qualquer tipo de reação antrópica, já possuía fachadas, já possuía uma intensidade de fachadas marcadas por esta esquadra vulcânica que aqui esteve, que nos criou estas escarpas intensas e que difere dos outros lugares, e que vai obrigar este efeito de cidade além do mar, além do continente europeu, a fazer com que os portugueses instalassem aqui uma forma de instalação completamente diferente de outras cidades. Os portugueses, como sabem, escrevem-se nos territórios completamente diferentes dos espanhóis. Os espanhóis trazem a quadrícula, os portugueses não levam a quadrícula para as próprias cidades que vão colonizar, e esta cidade é quase impraticável fazer essa relação de quadrícula, digamos, do quarteirão, da praça, da rua, da quadra, é quase impossível. E essa impossibilidade ela é muito marcada pela esta condição de suporte. Esta maquete, explicando ainda um bocadinho a sua razão de existência, nós temos isto como método, fazer digamos que eu considero descarnar todos os valores. As cidades, os lugares são sítios que vão sendo sedimentados ao longo dos tempos, e que vão sofrendo transformações. Nós sabemos que não há nada mais que transforma do que a própria arquitetura. A arquitetura é o efeito, o evento humano que mais transforma os lugares, e importa saber que nós usamos este suporte, que é a Terra, usamos como suporte, e queríamos era de uma vez por todas
mais do que avançar com uma ideia, era dar um passo atrás e reanalisar tudo antes de ter-se qualquer tipo de ideia. E então usamos sempre este método de descarnar os lugares, no fundo, reiterar todos os seus valores. No fundo, é a descrição ou a descrição do que é uma radiografia. Um médico pede uma radiografia, um médico pede uma análise de sangue e nós também fazemos as análises de sangue aos lugares. Também fazemos as radiografias. Esta, no fundo, é uma radiografia, é o esqueleto, é o suporte, é o esqueleto da cidade e a partir daqui é que poderemos entender todas as transformações. Curiosamente, é a primeira maquete que eu conheço do Funchal, a esta escala, a esta dimensão. O para mim torna-se, de certa forma, bastante entusiasmado, que não é possível fazermos, traçar qualquer tipo de planeamento sem conhecermos o esqueleto da própria cidade. Portanto, e esta é a condição primeira para, a partir daqui, se perceber toda a antologia desta cidade, toda esta sedimentação que o homem foi fazendo ao longo dos tempos, para entendermos tudo isto. E depois passamos para um desenho, ou para uma fotografia. Também fui outro convidado, que é o Duarte Bell. Duarte Bell é um fotógrafo, é um arquiteto-fotógrafo. Tem um espólio de fotografias, está, portanto, há 30 e tal anos a fotografar Portugal. Repetiu o percurso de Orlando Ribeiro. É talvez dos maiores fotógrafos de paisagem do nosso país. Tem uma relação indescritível sobre fotografias e que nos ajudou. Nós trabalhamos muito também com fotografia. Nos interessava trabalhar com um outro olhar crítico que não fosse o nosso. Possuíamos a radiografia, já éramos detentores da radiografia, e aqui percebe-se muito bem este corpo, e queríamos outro olhar que nos fosse rigorosamente mostrando outros lados do mesmo corpo, e refletindo as tais cortinas da própria cidade. E depois redesenhamos sobre este valor de topografia. O homem foi fazendo defesas ao longo dos tempos, que foi a questão das muralhas, desenhando as suas muralhas de defesa das invasões, ou também desenhando, disciplinando as suas linhas de água através dos suportes de muralha, que nós conhecemos muito bem, que são as linhas de ribeiro. Isto conduzia um leque de cortinas basálticas, de lenços basálticos, e que foram, de certa forma, caracterizando este lugar. Portanto, este é o suporte, este é o esqueleto, esta é a radiografia que entendemos. Para começar qualquer coisa, lançar alguma ideia e tínhamos partir daqui. Para fazer sentido, para dar continuidade a isto e dar sentido, este escritório é interessado a fazer. Esta exposição é marcada em 3 tempos. O tempo do território, o tempo da natureza, que não sei se vamos ter tempo ou não de visitar. Esta exposição concentra-se sobre a geologia, mas possivelmente é engraçado perceber que as quintas, as estruturas das nossas quintas madeirenses que nós estamos falando e que temos muitos estudos muito realizados, mas que queríamos abordar uma leitura completamente diferenciada à estrutura das quintas. O que nos interessa nas quintas é serem uma reação, ou aliás, o primeiro valor reativo à cidade densa, e caracteriza-se de uma maneira completamente distinta, porque era natural que os suportes de agricultura das cidades vão sempre abranger as suas periferias, e a nossa periferia, curiosamente, é inclinada. E as nossas quintas não têm uma sustentabilidade exclusiva da agricultura, mas têm uma relação de desenho diário e de observação face a esta condição da topografia e de um conhecimento extremo dos caminhos de água. Portanto, esta cidade é estruturada em 7 caminhos de água que permitiram ter este coroamento de quintas, que é um desenho que vamos poder ver à cota seguinte, que se aqui esta cidade poderia ser conhecida pelas cortinas, as cortinas da cidade, o outro desenho que se põe é que esta cidade poderia ser conhecida como a acrópole botânica, face ao seu anel de estruturas verdes. E depois há outra sala que se propõe aqui como já uma medida de ação, que são os vazios da cidade, mas que não me vou prolongar. Portanto, eu vou dar aqui a palavra ao João para, de certa forma, percebermos melhor este esqueleto que aqui está apresentado. Muito bem. Muito boa tarde a todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao Maurício o convite que foi formulado e também aqui ao Sr. Arquiteto e meu amigo Paulo David. É uma honra muito grande estar aqui e comentar, não é?
ao ser convidado para comentar a obra, de certa forma, do notável arquiteto Paulo Badia. Olá, eu quero cumprimentar os meus amigos. Aqui é o meu ex-professor de Geografia na Escola Secundária Japonês, com quem aprendi muito, o Sr. Fernando Santos. Aqui há alguns amigos, arquitetos, engenheiros. O engenheiro Limentos também foi uma pessoa muito importante quando estive no meu doutoramento enquanto presidente do Sintema. Foi uma pessoa que marcou e acreditou muito no meu trabalho. Professores, amigos, muito obrigado pela vossa presença. Nas reuniões prévias que tivemos com o Paulo, com o Maurício, e a conversa que ainda há pouco tive aqui no Jardim de Inverno com o Paulo, eu vou tentar ter um fio condutor na minha conversa e gostaria de dividir em dois momentos, que foi esse desafio que o Paulo colocou. O momento antes do homem ter chegado à Madeira e o momento após os 600 anos que estamos a comemorar agora. No primeiro momento, como temos aqui uma radiografia, temos aqui uma maquete, é um exercício que se faz no início, portanto, na cadeira de topografia, cartografia, topografia, que é dar uma folha em branco a um aluno e criar sobre essa folha em branco. E penso que o Paulo não faz essa maquete de forma ingênua, ela está toda em branco. Podia ter aqui vários tons de branco para a gente sentir mais as formas de relevo. Nós podemos criar aqui várias coisas. Estamos a falar numa porção de um território, atendendo que a Ilha da Madeira tem aproximadamente 740 km², estamos a falar numa área que corresponde a 10% dos 10 concelhos, exatamente, que compreende a Ilha da Madeira. No total somos 11, contando que a Ilha do Porto Santo, mas na Ilha da Madeira. Estamos aqui a falar numa área de 76,4 km² aproximadamente, um perímetro urbano de 34 km², e que é sobre isso que vamos falar, e que partimos de uma cota de 1800 metros de altitude, aproximadamente, até à cota zero. E temos aqui um eixo principal que divide esta maquete praticamente em duas partes, que é a instalação do Vale da Ribeira de Santa Luzia, que tem 13 km e vejam, numa extensão relativamente pequena. Então, vamos começar pela história. O Maurício estava a dizer que 3 milhões de anos, que era um número muito grande. No conceito geológico, ou tempo geológico, é um tempo relativamente curto. Se atendermos que a Ilha da Madeira, as formações mais antigas têm à volta de 7,5 milhões de anos, localizam-se na Achada do Furtado do Barrinho, onde está, neste momento, desenhada a Rota da Cal, a 540 metros de altitude aproximadamente, e portanto, essa idade foi determinada a partir do registro fóssil que lá existe, de calcários marinhos, e que foram muito importantes para a indústria da cal. No caso do Concelho do Funchal, as formações mais antigas, já aqui referidas, têm aproximadamente 3 milhões de anos. Claro que quando o território se forma, não se forma de uma só vez, ele vai-se formando por camadas. E nesta parte mais central, o que nós temos são as chamadas esquadas lávicas subaéreas de composição basal. Houve vários momentos, houve 3 momentos ao longo da sua formação, sendo as últimas é que deram origem depois ao que nós designamos das lombadas, lombadinhas e achadas. Essas formações geológicas depois acabaram por sofrer um grande escorregamento. Esse escorregamento dá-se aqui praticamente na posição central, onde esse mega deslizamento faz com que todos estes materiais deslizem e entrem mar adentro. Nós estamos a ver uma porção do território acima da cota zero, mas não podemos esquecer que tudo isto tem continuidade em profundidade. Em profundidade até 5.300 metros de profundidade, que é onde está alicerçado o nosso edifício vulcânico, da Ilha da Madeira, que é um edifício completamente distinto da Ilha do Porto Santo. E entre estes dois edifícios vulcânicos nós temos um vale que atinge 4.100 metros de profundidade, que nós designamos do Mar da Travessa, que é onde há a confluência do Mar do Norte com o Mar do Sul. Voltando aqui ao nosso território, dá-se esse mega deslizamento, depois vêm essas esquadras. Isto é como nós estivéssemos a fazer um bolo, só que era um bolo que tinha um plano inclinado. E quando a gente vai fazer a última cobertura
com o chocolate derretido, ele começa a derreter e começa a entrar depois também mar adentro. E nós vamos ver o que é que ainda que sobra dessas esquadras basálticas que entraram mar adentro e que, do ponto de vista plástico, é interessante a gente, portanto, convidar outros colegas para fazer uma interpretação do território. É que nós enxergamos mais o território quando visitamos pela primeira vez, quando a gente está habituados a lidar com ele no dia a dia. Entretanto, depois dessas esquadras subaéreas, o que é que nós temos? Temos os aparelhos vulcânicos que se instalam já numa fase mais recente, cujo aparelho vulcânico mais recente é o Pico de Ponta da Cruz, com 25 mil anos de idade. Neste caso, que este está aqui à frente, ou quem convive com ele todos os dias, quando sai de casa, é o que tem as antenas de telecomunicações montadas. Ultimamente, este desafio colocado pelo Paulo, os desafios estão sendo colocados nesta comemoração dos 600 anos da descoberta da Ilha do Porto Santo e da Ilha da Madeira. E as viagens que tenho feito, não só em trabalho, mas também em participação de congressos científicos, cada vez mais têm motivado a pensar o que é que nos distingue dos outros. O que é que a gente tem de diferente no nosso arquipélago com 600 anos e no nosso território, neste caso do Concelho do Funchal. Então, eu dividi isto em várias categorias temáticas, no sentido de vocês verem o que é que nos distingue dos outros e que é único no mundo. E é isso que a gente vale a pena preservar. Ainda antes de passar essas categorias temáticas, depois, já numa fase mais recente, nós temos já os cursos de água todos devidamente instalados e que trazem esse material todo transportado e que acabam por criar os depósitos de praia ou depósitos de sopé, com destaque para a zona baixa do Funchal, para aqui a Praia Formosa, a magnífica Praia Formosa, e outro depósitos de praia que se formou ao longo do litoral, nomeadamente a Praia de São Lázaro, a Praia de São Tiago. São essas, ou também a do Togo, que se podem destacar, e a importância que esses materiais tiveram. Uma das coisas que nós podemos aqui logo dizer é que temos uma cidade que tem a forma em anfiteatro e que, lateralmente, ela é abrigada por um conjunto de aparelhos vulcânicos. Tanto a nascente como a poente, temos vulcões que nos abrigam e que a gente às vezes ignora e pensamos que os vulcões estão nos Açores. Não, nós vivemos com os vulcões diariamente e tiramos proveito desses vulcões. Portanto, o anfiteatro, a cidade em forma de anfiteatro, a sua geomorfologia está relacionada com esse mega deslizamento que entra mar adentro até profundidades que atingem os 3.000 metros de profundidade. Esta ruptura deste material prolonga-se, e se nós tivéssemos uma carta batimétrica, que era importante fazer abaixo, o que é que está abaixo dos nossos pés, ver essa interpretação do próprio território. Portanto, aqui queria que logo registassem cidade anfiteatro. O Funchal é uma cidade anfiteatro. Depois é uma cidade que a nascente e poente é abrigada pelos vulcões. Eu vou, para não ficar de costas para vocês, desculpem lá. Aqui a nascente nós temos onde está sediado a Quinta do Palheiro Golfo, que o Paulo depois lá em cima também tem isso muito bem documentado. Tem a zona do Montanha, depois porque acima tem o Pico do Alpes. Há um alinhamento dos aparelhos vulcânicos aqui e ele é muito mais nítido aqui. E aqui ele desenvolve-se com esta atitude norte-noroeste, sul-sudoeste, norte-noroeste, sul-sudoeste, em duas falhas que são paralelas uma à outra. E essas falhas prolongam-se para o lado marítimo, e no lado marítimo nós temos um conjunto de 25 aparelhos vulcânicos, de montes submarinos vulcânicos. Para dizer o que a gente vê de manifestações à superfície, também existe em profundidade. E que é conhecido pelo rift vulcânico do Funchal. É outra particularidade que nos distingue. Entretanto, chegou o homem, há 600 anos atrás, oficialmente, e encontra este território, portanto, virgem por explorar. Começa logo a designação em termos de geotopónimos ou biotopónimos.
Madeira, porque havia abundância de madeira. Funchal, porque havia abundância do funcho. E o que o homem, em 1419, começa a fazer? Começa a aproveitar os materiais de construção que havia disponíveis. E constrói logo, e batiza, ou apelida, ou inventa, o primeiro núcleo histórico, Santa Maria do Calhau. Santa Maria com devolução a Nossa Senhora, e Calhau porque o material estava disponível. E começa logo a pavimentar, portanto, ruas e estradas com os calhaus e seixos colados, com os materiais de praia. E começa, portanto, nessa zona mais abrigada da cidade. Depois o território foi-se desenvolvendo. Mas, nesse percurso, teve sempre a tendência em apelidar o território. E criar vários topónimos. Santa Maria do Calhau, Rochinha, que era uma pequena rocha, Campo da Barca, Largo, portanto, Rua da Praia, Largo dos Varadores, Rua das Fontes, em frente à Fortaleza Palácio São Lourenço, onde os barcos abasteciam. Depois, Praia de São Lázaro, e depois, já na parte final, o Ilhéu de Nossa Senhora, portanto, Ilhéu de São José e Nossa Senhora da Conceição. E perto também aqui da zona de Santa Maria, nós temos um conjunto dessas esquadras que entraram mar adentro e que deixaram ali uns retalhos e que o homem apelidou de barreirinha, que são pequenas barreiras que abrigam o próprio território. Vejam a necessidade logo que o homem teve de interpretar o seu território. E o Paulo aqui há dias dizia-me assim, mas afinal, quando eles chegaram, o que é que havia? Há aqui uma grande discussão. Esta particularidade de sermos um território, se tivermos esta área dos 76 km², e uma hierarquização em termos de linhas de água, até ao 4º nível, linhas primárias, secundárias, terciárias e quaternárias, nós temos 780 linhas de água no nosso território. É motivo para perguntar, onde é que estão tantas linhas de água? Elas, no 20 de fevereiro, deram-se a grito de revolta. Parecia um corpo a sangrar por tudo o que era sítio, porque elas, de facto, entraram todas em tensão e manifestaram-se onde é que estavam, ou ocultadas ou soterradas, e acabaram todas elas por drenar muita quantidade de água e de sedimentos. Na realidade, e ainda apanhando um pouco da geotoponímia, desses nomes dos lugares, quando o homem chegou cá, a nossa antiga, portanto, de certa forma, vou dar esta parábola por ser a antiga linha de costa, estava cá embaixo. Se nós repararmos, nós temos um território que ele tem esta inclinação e que chega mais ou menos à zona da cota 40, ele inflete. E onde é que a gente vê muito bem isso? Em dois lugares. Quando estamos na igreja Nossa Senhora do Socorro ou na igreja do Parque de Santa Catarina, da Capela de Parque de Santa Catarina, ou no Forte São João Batista do Pico, que dá para ver que temos uma cidade baixa e encaixada, e que há esta quebra de declive. E nesta quebra de declive temos mais uma particularidade, as 780 linhas de água, 3 das quais que atravessam, 5, atravessam literalmente, de forma praticamente perpendicular, todo o território. Isto é uma coisa única. Nós, portanto, em França, nomeadamente em Paris ou em Londres, nós temos um rio, uma linha de água que atravessa o centro da cidade. Aqui nós podemos dizer que temos 5. Isso é uma particularidade única. 5 linhas de águas principais. Onde é que elas estão? Olha, uma delas que ninguém fala, mas que dá, às vezes, o ciclismo, é aquela precisamente que fica no núcleo histórico de Santa Maria, que é o Ribeiro da Nora. Que a partir do momento que foi entubado, fica a escola secundária já Meliso, nomeadamente o campo de futebol completamente inundado, e a parte, e junto cá embaixo o hotel Porto de Santa Maria completamente alagado. Depois a Ribeira de João Gomes, depois a Ribeira de Santa Luzia, a Ribeira de São João, depois temos o Ribeiro Seco, aqui mais hoje é um topónimo interessante, Ribeiro Seco, que só drena água quando chove, quando não chove não há água.
E finalmente temos a Ribeira dos Sorris, que é partilhada com o Concelho do Funchal. Mas ainda temos outra importante, que é a Ribeira de João Gonçalves Aires, ou de São Gonçalo, como é assim designada, que sai junto ao Lazaredo. Vejam, mas no que diz respeito a esta parte aqui no centro da cidade, estas três principais, João Gomes, Santa Luzia e São João, o que é que fizeram? Todo o material que transportavam, depois descarregavam com grandes leques aluvionais. Daí nós termos esta mudança de declive, que passa assim inclinada e depois fica plano, fica uma cidade aconchegada, devidamente abrigada. E estes materiais, numa determinada fase, mostravam-se os materiais que eram transportados pelas ribeiras e o material que era transportado pelo próprio mar. Estava ali em confluência. E o homem aproveitou essa plataforma para desenvolver muitas das suas atividades económicas e portanto, para a própria construção. Nesse caso, nós portanto, aqui podemos dizer que esta categoria de temática são os materiais de praia. O que é que eles fizeram com os materiais de praia? Como referiu o Paulo, aqui em cima tem uma maquete espetacular, onde a gente tem as várias quintas madeirenses, as atuais, com o estado da arte atual, e as que foram já destruídas. E, entretanto, ver quem é que preservou mais as quintas até hoje e quem é que as destruiu. Pois lá em cima vocês podem ver isso, que às vezes há sempre uma tendência a dizer que as famílias estrangeiras que foram para a Madeira que só sacaram o património da Madeira. Não é verdade, também mantiveram. E o exemplo disso é as quintas que estão lá em cima. E essas quintas desenvolvem-se através de levadas e de caminhos. São 7 levadas e 7 caminhos principais. Porque a água era fundamental. O homem tinha que vencer esta orografia. Porque há um dado curioso, que aqui há dias falei nisso no Fórum Machico, que é 90% do nosso território está acima da cota dos 500 metros de altitude. 1/3 é aproveitado economicamente e 2/3 é parque natural. Vejam a dificuldade que ainda hoje vencer a orografia, vencer a nossa paisagem. Eu aqui há dias estava a falar com a Susana sobre isto, a Susana de Figueiredo, e dizer, não, isso está muito bem documentado no nosso hino. Se a gente interpretar bem as coisas, estão lá essa força que os nossos antepassados tiveram e esse legado que deixaram até hoje. Nestes materiais de praia, o que é que foram feitas? Até os anos 30 do século passado, o abastecimento de água no Concelho do Funchal fazia-se por poços e cisternas. Não havia água nas nossas casas. Nas quintas, isso está muito bem documentado, que era por causa dos jardins, a água vem nas levadas, é construída essencialmente por famílias estrangeiras ou gente de grandes possibilidades económicas ligada ao mercado do açúcar e do vinho, para o transporte, não só para as quintas, para a irrigação dos espaços verdes, mas para as atividades industriais também. Essas atividades, portanto, tinham que ter água. No Funchal, como é que se fazia o abastecimento de água? Era por poços cisternas. Onde é que eles estão? No Forte São Tiago, passando na Rua de Santa Maria, Taverna Rua, o restaurante, o Largo do Poço, que era o maior poço comunitário que nós tínhamos, que abastecia toda a população do núcleo histórico de Santa Maria da Sé. Depois, aqui na Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas, na Livraria Esperança, tem lá um poço telescópio. Aqui na quinta do arquiteto João Paredes, também está, entre outras. Estão a ver o património valiosíssimo que nós temos em Poços. No Museu do Açúcar, exatamente. Entre outros. E era isso que fazia o verdadeiro abastecimento da cidade. Portanto, estes materiais de praia foram importantes não só para a instalação dessas estruturas para a captação de água, mas também foram utilizados na área de pavimentação. Aqui em cima temos estes dois tipos de materiais. A calçada madeirense, com o calhau e o seixo rolado, que é uma arte de pavimentação única no mundo. Portanto, isto por causa de um livro que estou a escrever aqui com o professor João Luís, que é professor de matemática, e com o professor Celso, onde nós, neste momento, vemos o que é que chegou à Madeira e o que saiu da Madeira para fora da Madeira. Mas há algo que é representado na calçada madeirense, nomeadamente os pontos de bordado de madeira ou os símbolos maçónicos, como arte de comunicação, que nós não vemos em mais parte nenhuma do mundo.
Essa é uma das características. E outra foi pela primeira vez em 1969 no Parque Santa Catarina, que o calhau é partido em duas metades e que se começa a fazer calçada madeirense com a pedra partida para permitir portanto, caminhar, o máximo de conforto e um maior rendimento da própria pedra. Portanto, nesse caso é outra categoria temática, que é o Funchal construído com materiais de praia. A ilha cresce em dois momentos. E também o conceito do Funchal. Se nós atendermos, até nós definimos uma categoria temática que foi o Funchal que ocupou o mar. Podemos dizer o Funchal das aluviões. Há dois crescimentos da cidade, com o aluvião de 9 de outubro de 1803 e do 20 de fevereiro de 2010, que transformou a face da cidade para sempre. Nós, entre 1601 e 2013, tivemos 42 grandes aluviões na Ilha da Madeira. E na cidade do Funchal tem havido, estes marcaram, porque o de 1803 morreram 1000 pessoas, 600 das quais na cidade do Funchal. O de 2010 foram 50, foram 43 mortes e 9 desaparecidos, e até hoje fica sempre o ponto de interrogação se verdadeiramente foi o número de vítimas. E a cidade cresce porquê? Porque em 1803 não tivemos a possibilidade de limpá-la, porque não havia a tecnologia que temos hoje em dia. Vocês lembram-se que nós tínhamos as máquinas todas e os caminhões e os dumpers na cidade do Funchal durante alguns meses. Foram removidos dos cursos inferiores das ribeiras cerca de 530 mil metros cúbicos. Estamos a falar de cerca de 36 mil caminhões de material que foi transportado. Aqui há dias, a falar com o Paulo, nós, portanto, até o 20 de fevereiro tínhamos a Avenida das Comunidades Madeirenses e a Avenida do Mar, aquela que ficava, mais uma vez, no Jotopão, perto do mar. Com o 20 de fevereiro, nós temos agora portanto, a Praça do Povo e o Cais 8. Se nós fizermos o exercício de estarmos na Rua da Praia, onde varavam os barcos, por trás da Porto Santo Line ou das portas da cidade do Largo dos Varadores, vejam o espaço que a gente veio conquistar, isto é, a terra que conquistou o mar. Ainda falamos que é na Holanda que se conquista território mar. E aqui também conquistamos muito. E há outra situação que a gente agora se apercebe, é que os edifícios monumentais, a monumentalidade desses edifícios, a Sé, a Alfane, perderam a escala. Quando nós estamos a longe, parece o Portugal dos pequeninos. Os edifícios foram projetados para um determinado conceito de território. E isso, neste momento, foi tudo transformado. Portanto, recapitulando, revisão da matéria dada, o Funchal dos Poços e das Cisternas, o Funchal construído com os materiais de praia. Ainda dentro dos materiais de praia, a importância que teve para a reconstrução, e isto o engenheiro Danilo Matos tem-se debatido muito bem, que foi utilizado pelo brigadeiro Reinaldo Dinot e os seus colaboradores para a construção das muralhas da cidade, em 1804, e que ainda restam, felizmente, alguns fãs dessas muralhas face ao trabalho dele, à persistência dele, que é um exemplo para as gerações mais novas, nomeadamente para a minha, e o que eu tenho aprendido, se me permitem abrir o meu coração com ele nestes últimos tempos, é verdade, o senhor engenheiro sabe disso, não é? Isto portanto, a parte intergeracional é muito importante. Não, as pessoas às vezes é que pensam que as pessoas de idade já não têm nada para dar, pelo contrário, têm muito para ensinar. Então constrói-se grande parte das muralhas com materiais de praia. A gente vê os blocos, vemos os nichos que foram deixados ainda dos andaimes e vemos que esses nichos, à medida que foram tapados, neste momento temos uma praga de pombos, de ratos com asas na cidade do Funchal. Basta ir, portanto, ao Largo do Pelourinho. E porquê? Esses pombos bravos viviam dentro desses espaços que foram deixados nas muralhas do brigadeiro Reinaldo Dinot, fecharam-lhes a casa, eles procuraram as novas casas. São os sem-abrigo que andam a voar ali para aquela zona e para a Avenida do Mar, e as consequências que isso tem também em termos de saúde pública. E também tivemos, antes disso, no século XVI e XVII, que os tramos das muralhas da cidade. Nós éramos uma cidade muralhada, cuja muralha, também muito bem descrito pelo historiador António Aragão, que começava junto ao Forte de São Tiago e terminava cá em cima junto ao Forte de São João Batista.
e onde ainda podemos ver vários tramos dessa muralha, nomeadamente em frente ao hotel Porto de Santa Maria, ou aqui mesmo para da Escola de Línguas do Cambridge School, ou da Assembleia Legislativa Regional, ou na rua Major Reis Gomes, em frente ao Dolce Vita, ainda vê-se um grande parte desse parque. Vejam a importância. O campo da Barca. Exatamente. O campo da Barca. Não, está à vontade. Não sei se posso Podes. acrescentar, que é, já que estamos a falar da muralha da cidade, e esta muralha também tem uma particularidade muito interessante, porque as cercas nas cidades realmente é um aparelho de pedra que encerra a própria cidade, faz uma cidade entre muros. Não é? Curiosamente, o Funchal tem uma cerca, meia cerca, digamos, em relação às outras cidades, que usa a própria topografia como muralha. Tudo isto é uma muralha da cidade. Podemos reparar no desenho, como tem a ver, a muralha escreve-se aqui, mas encerra nas próprias montanhas. A própria montanha, ela já faz de própria muralha, porque as invasões eram supostamente só para aqui, porque era quase impossível, era impraticável vencer este lado íngreme do território. Ela a própria muralha da cidade é distinta em relação às outras cidades, porque é só um meio anel, não faz o anel todo, não é? Muito bem. Porque usa o próprio corpo de cidade para fechar. Obrigado, Paulo. Há eu não tenho resultados muito bem. Relativamente ainda aos aparelhos vulcânicos, queria dizer uma coisa, é que nós fomos explorando estes materiais e fomos construindo e vivemos hoje em dia dentro ou nas encostas destes aparelhos vulcânicos. Duas particularidades, um campo de golfe, único no mundo que conheço, em cima de um aparelho de golfe, do aparelho vulcânico, que é o campo de golfe exatamente, do Palheiro Golfe, e é a única a igreja que eu conheço também única, que é a igreja de São Martinho, em cima do aparelho vulcânico. Depois temos a Capela Nossa Senhora da Piedade, que também está no topo do aparelho vulcânico. Isso são particularidades únicas. E vejam que o homem foi explorando, retirando os materiais para a construção civil de obras públicas, para a produção de agregados, nomeadamente os blocos antigos que fazia-se de alvenaria, era tudo com arião, para a agricultura, para a cerâmica. A importância que estes materiais tiveram e ainda têm hoje em dia. As pedras maiores que a gente designa de pedra feijão, que eram utilizadas na ornamentação dos jardins, das pequenas lagoas. Isto é, tudo era devidamente aproveitado. E o homem agora tem as unidades hoteleiras, tem complexos habitacionais nas encostas ou dentro das encostas destes vulcões. A importância que é, nós também, por exemplo, se compararmos com a região autónoma dos Açores ou com a ilha de Lanzarote, portanto, que também é uma paisagem iluminada por vulcões, mas não se vê aspectos iguais a esses. É outra particularidade que nos distingue bastante. Dentro da geotoponímia ainda houve outros, portanto, nomeadamente o chão da lagoa, que é um chão, uma zona plana, associada a uma antiga caldeira que deu origem a uma lagoa, onde é retida a água. Temos o sítio das quebradas, que é onde cai material. Temos os salões, temos os maçapês e temos uma coisa também muito interessante, que é a hierarquização dos lombos na cidade do Funchal. Lombo primeiro, lombo segundo, lombo terceiro, que fica em São Roque, ao longo dos aguiares. Estão a ver o conhecimento que o povo tinha sobre a interpretação do próprio território. E eu acho que são estas particularidades que nos distinguem verdadeiramente dos outros. Não encontramos isto em mais lado nenhum. Nem na própria região autónoma dos Açores, Canárias muito menos, Cabo Verde muito menos. Outras particularidades que não têm aqui a ver com a maquete, mas têm a ver com o aproveitamento dos materiais geológicos. Nós dizemos que temos as melhores espetadas do mundo, mas a carne vem praticamente todos os Açores, não é? Também os suíços produzem o melhor chocolate, mas o cacau não é produzido na Suíça. Nós aqui no Concelho do Funchal temos os monumentos mais representativos com a aplicação de pedra natural de origem vulcânica, mas essa pedra não foi extraída no Funchal, só a pedra basáltica. Veio tudo do Concelho de Câmara de Louros. E aqui é uma coisa que eu repito várias vezes dizer, está aqui o Martinho, que também do ponto de vista plástico tem aproveitado muito bem esses conceitos, numa exposição que fez no Museu da Arte Sacra,
que é a nossa Sé do Funchal. Estamos agora a comemorar os 500 anos da sua edificação, que é um monumento único no mundo. E o que distingue não é a sua construção gótico-manuelina, planta em cruz latina, é os materiais geológicos que foram aplicados. Que é uma imagem de marca que se leva, que são 7 variedades de pedra de origem vulcânica e 25 variedades cromáticas. Se nós atendermos que os edifícios geralmente são construídos com 1, 2, raramente por 3 tipos de pedra diferentes, ou são calcários, ou mármores, ou arenitos, aqui nós temos a representatividade das rochas todas que ocorrem na riba do Cabo Girão. E a gente diz, a Sé do Funchal está para o Cabo Girão, como o Cabo Girão está para a Sé do Funchal. Nós devíamos ter um orgulho enorme de termos um edifício como aqueles. E explorar mais, portanto, do ponto de vista de comunicação e de divulgação. Era outro registro que eu queria dar. Agora podemos continuar? Posso fazer só uma pequena nota para este exercício do descarnar não parecer demasiado abstrato, mas é um instrumento que nós usamos muito no ateliê, e neste propósito deste projeto urbano foi fundamental esta peça, para entendermos melhor a cidade. Este lado abstrato, branco, que falava aqui o João, para nós era muito interessante para, no fundo, desumanizar este corpo, digamos, da cidade e percebermos, para podermos a seguir reinscrever todos os valores. Posso te interromper? Esta desumanização, uma outra particularidade que nós temos na nossa cidade, de acordo com os censos de 2011, nós temos na nossa cidade cerca de 112 mil habitantes. Isto faz à volta de 1.340 habitantes por quilómetro quadrado. Onde é construído desde a cota 0 à cota 800, principalmente na freguesia de Santo António, o sítio do Buliqueime, Três Paus e Viana. Vejam, isto é uma coisa que também nos distingue muito. Quase metade da população da região autónoma da Madeira vive no concelho do Funchal. E nós temos uma densidade de população 3 vezes superior ao arquipélago dos Açores. Era esta nota. Ainda bem que puseste sem não, esta é de desumanizar, mas depois reinscrevemos todos os valores novamente. Percebemos uma coisa. Este lugar tem sítios notáveis, não é? Tem os sítios das achadas, aqui não se falou em termos de geologia, mas é de uma importância incrível, porque o homem encontra os lugares possíveis de se implantar, não é? Os lugares de introduzir as suas moradas. E são sinais muito interessantes aqui do território, que é as linhas de festo, estes tais que nós chamamos aqui na Madeira os lombos, e os lombos são os sítios, são arredondados, que permitem os lugares de proteção, são lugares de grande proteção e são lugares simultaneamente de vigia. Portanto, era interessante olhar para aqui e percebemos rapidamente onde é que se está instalada a Igreja de São Gonçalo, a Igreja do Monte, começa-se a perceber este mirador que aqui está, este mirador da... Como é que se chama este mirador? Da Quinta das Cruzes. Onde está a fortaleza, onde está a igreja. Portanto, havia uma decisão para implantar os edifícios muito agarrado aos sítios possíveis. Às achadas, a estes lombos, permitia instalar a vida. Se sairmos destes quadros, se transgredirmos estes quadros, estamos possivelmente a não introduzir lugares fáceis de vivência. Portanto, daí, aliás, o Brigueiro donou, quando houve um grande evento investivo, o que propõe é a cidade ter que sair daqui, porque não estava devidamente estruturada face às linhas de água, e propõe a cidade se afastar para uma achada, para esta escorrência vulcânica muito mais confortável e de defesa. Portanto, há um exercício de defesa que foi-se introduzindo na própria cidade, e as pessoas foram-se instalando nos lugares que a cidade era acidentada, muito através das águas. Portanto, e coloca-se neste anfiteatro possível, que é o sítio mais praticável para ver. Quando se sai a partir daqui, começa-se realmente a transgredir isso. E é muito interessante aqui na Madeira perceber porque é que o Forte do Pico está ali instalado. É muito interessante. Só ali é que podia lá estar. Se olharmos para a maquete, percebe-se nitidamente que é um lugar de vigia, de dominância aquática, mas também se estivermos em Lisboa, o Castelo de São Jorge tem a mesma característica, não é? Ele só podia estar ali, não podia estar no sítio. Portanto, esta decisão de defesa, esta estrutura militar que as cidades vão tendo e as decisões da posição das igrejas têm muito a ver com este corpo. E só se descobre, ou isto torna-se muito mais claro, quando vamos descarnando este corpo e começa-se
é inscrever estes edifícios e começam-se a perceber que foram estudados criteriosamente face ao corpo que lá está. Portanto, quando eu não faço este estudo da topografia, quando eu não faço a radiografia de um lugar onde estou a estudar, ou a tentar estudar, possivelmente vou errar, porque antes isto era muito despido, não é? E era muito, a leitura era fácil. Hoje há mantos de vegetação, há sedimentos em cima disto que vão ocultando esta cidade. E, pronto, quando se mostra esta fachada, nós não passamos no dia a dia nestas fachadas. Mas são intensas, há fachadas destas com alturas inacreditáveis, maior do que qualquer um edifício da cidade do Funchal. A Avenida Sá Carneiro. Maior do que qualquer um edifício. E não nos apercebemos que eles lá estão. Não é? Já convivemos com isto, mas isto foi o que desenhou esta cidade, nos diferenciou e que nos obriga constantemente a olhar para este corpo, para este esqueleto. É quase obrigatório para nós, nas análises e nos planos de pensamento sobre o território. Eu não sei se fazemos agora uma viagem por aquele desenho. Uma questão. Vou acrescentar aqui aquilo que o João disse e tem a ver com o de Indorma. A grande preocupação do Indorma foi disciplinar os leitos das ribeiras. Todos eles foram corrigidos. E criou aquilo que nós hoje chamamos de muralhas, mas que ele chamou de fortalezas. Que criam fortalezas. E porque o grande perigo que manifestou em 1803 foi a ligação deste leito da Ribeira Santa Luzia com o leito de João Gomes. Formou-se, o aluvião arrastou isto tudo para aqui abaixo e abriu-se aqui um outro canal que esse sim iria arrebatar completamente com a cidade. E quase, digamos, se o aluvião continuasse por mais algum tempo, toda esta zona central ia ser completamente abafada pelo aluvião. Mas nós olhamos na Ribeira de São João, na dita Ribeira de São João. Sim, a ligação da Ribeira, provavelmente estiveram ligadas no passado, não é? Mas que a urbanização e a ocupação que se fez disciplinou um pouco isso, inicialmente com os campos de canaviais, essas coisas todas, e depois já em 1803, já com a construção que nós conhecemos, das plantas. Mas quando se vê a planta do Paulo Dias de Almeida, vê-se que de facto aqui, isto teve quase a romper mesmo. O Paulo Dias de Almeida foi isto, e foi a grande preocupação. Quando o Leonel diz-se avançar toda a força até o inverno seguinte, que você está em fevereiro, até o inverno seguinte, era exatamente conter que um segundo aluvião ligasse isto e arrasasse a cidade toda. Vocês querem fazer mais uma questão, alguma pergunta sobre este corpo? Eu posso, Paulo. Já no sentido de poder esclarecer, na realidade, aquilo que eu falava dos grandes leques aluvionares ou cones de injeção de material, um deles estava aqui assim, precisamente, outro aqui, eles eram mais ou menos, vamos fazer este exercício, era nós sairmos do Forte São Tiago, íamos por trás da escola Jaime Luís, íamos ter a Rochinha, depois passávamos em frente à Ilha Pneus, vemos ali as tais fachadas, depois subimos Quinta Vila Passos, por trás do Museu Francisco Henrique Franco, atrás, onde tem a empresa de cervejas da Madeira, tem umas casas, vemos, depois as outras casas lá em cima, vemos o maciço todo. Quem desce da pena, estão a ver? Vamos por aí fora, vamos ter a Elias Garcia. Elias Garcia, Largo Severiano de Ferraz, Capela das Largo das Capuchinhas, Capela das Almas. Descíamos, a igreja de Santa Clara está implantada numa zona alta. Baixamos, temos o São Pedro, onde a flora. Passamos no Museu Municipal do Funchal, por trás, nas plantas aromáticas e medicinais, vemos o maciço rochoso novamente. Estão a ver? Sempre Rua da Carreira, atingíamos aqui a zona do Forvius, do Atol Quatro Vistas, descíamos à Avenida Calouste Gulbenkian, chegávamos ao pé do bar Restaurante A Gruta, íamos por aí fora, sempre, para a Avenida Sá Carneiro, até atingirmos o Forte de São José e de Nossa Senhora da Conceição. Essa, de facto, era o que estava tudo coberto, eram estas tais muralhas que o Paulo fala, nesta fotografia, as tais esquadras basálticas, que neste momento formam autênticas arribas, ou taludes, não é? Mas eram arribas costeiras, essa era a antiga Liga de Costa, e que depois era coberto tudo com materiais de praia e de ribeira.
E as pessoas dizem assim, mas porquê? Não, a lava não chegou lá e caía pique. Não, ela prolongava-se pelo mar adentro. O que nós temos ainda indícios são os retalhos da esquadra, que é o Forte de São José, Nossa Senhora da Conceição, a Barreirinha e, portanto, a zona da Barreirinha e há um ou outro baixo e baixinho na zona do Toco. E o que é que foi? Foi a ação da erosão do mar que acabou por destruir essa esquadra e que depois acabou por produzir mais materiais de praia. A gente diz mar, mas vou corrigir, pelo Oceano Atlântico. Porque não há nenhum turista que chegue à Madeira e que diga mar, é Oceano Atlântico. E o que nós temos à nossa frente é de facto o Oceano Atlântico. Posso fazer que eu reparo? Isto é só para deixar para pensamento. Tudo o que foi mal projetado, por exemplo, a capela de Nossa Senhora do Calhau, com o aluvião, foi-se. E onde é que implantaram? Na zona alta, que nunca houve os aluviões chegou lá, que foi a Igreja Nossa Senhora do Socorro, num compromisso. Depois há aqui coisas interessantíssimas. O Paulo falou no monte. O monte, onde está portanto, a Igreja Nossa Senhora do Monte, também é um aparelho vulcânico. Só que cortaram, criaram uma plataforma que parece uma achada e encaixaram lá a igreja. Mas a gente, para chegar à igreja, deixa aquelas escatarias todas ao sol, porque estamos ali na vertente do aparelho vulcânico. Os edifícios religiosos na Madeira foram tudo muito bem projetados. Quem é engenheiro, portanto, ou arquiteto, quem está ligado a esse tipo de arquitetura, e eu sinceramente digo isto de forma séria, eu acho que da mesma forma que o vador tem a capacidade, a partir de um ramo verde, agarrá-lo nas mãos e transmitir energia e marcar um ponto de água, no passado havia pessoas que sabiam marcar muito bem os templos religiosos. E o Paulo levanta aqui uma questão interessantíssima. Porquê que se construía ali e não se construía 100 ou 200 metros ao lado, ou 50 metros ao lado? Por um motivo era a capacidade de carga dos terrenos, a orientação dos terrenos. Não é por acaso o Templo de Salomão ou Pedro, Petros, de pedra basilar de edificação da igreja. E na Ilha da Madeira, nomeadamente no Concelho do Funchal, esses edifícios estão todos muito bem portanto, projetados e edificados. Esse que gostava também de sublinhar. Alguma questão que queiram fazer? Isto é uma conversa, não é? Estejam à vontade, agora já descomprimimos um bocadinho. Se não, podemos passar à sala seguinte, não é? O tema era geologia e território, mas podemos passar à sala seguinte, que explica muito bem, ou compreendemos muito bem a localização das quintas, porque é que eles estão ali localizadas, muito à conta desta topografia, não é? O que eu queria explicar era para vocês perceberem esta linha vermelha, é a tal muralha da cidade, responsável pela defesa, não é? E ela, ao contrário de muitas cidades, as cidades solamente fazem as cercas, não é? Uma cerca que é um anel muito bem descrito e muito bem circunscrito no território. Aqui a cidade de Funchal não usa esse anel em basalto, em pedra, e usa a própria montanha, são estes dois troços, e usa este afloramento onde está o Forte de São Tiago como elementos de encerramento. Portanto, a partir daqui era impossível a sua invasão, não é? Portanto, usa a própria montanha, os próprios, digamos, estas linhas de festo, que aqui estão marcadas, como grande defesa, como grande muralha da própria cidade. Portanto, estes negros, estes lenços basálticos que aqui estão, representam esta fotografia, portanto, representam as tais, que nós chamamos as tais fachadas, ou as tais cortinas que a cidade tem, e que são impraticáveis, mas que se retirarmos toda a construção, toda a arquitetura e deixarmos unicamente a representação destas paredes, dá uma cidade completamente distinta e uma cidade cheia de lenços, cheia de cortinas, e que realmente para nós foi extremamente revelador perceber a dimensão que isto corresponde, que estas cortinas correspondem à própria cidade. Ou seja, nós não temos uma ocupação romana, mas temos uma ocupação geológica de conta. Estas muralhas são século XVI, XVII. Só para...
As muralhas. As muralhas. Portanto, a muralha da cidade. Mas estas não. Essas não. São mais as pequeninas. Isto era também um dos exercícios que fizemos neste estudo urbano. Portanto, ele estruturava-se entre um reconhecimento, que era aquele exercício que fizemos na sala inferior, e esta era uma espécie de entendimento também. Partíamos do trabalho em 3 ações, em 3 momentos: reconhecer o lugar, entender o próprio lugar e as medidas que foram feitas ao longo dos tempos, para depois podermos propor ou colocar uma ação sobre o próprio lugar. Não sei se um dos autores deste desenho também está ali. Gustavo, quer-me ajudar? Gustavo pertenceu à equipa do Gabinete da Cidade e fui eu o autor deste desenho magnífico. Portanto, as salas estão sempre orientadas entre um desenho, digamos que nós chamamos um atlas da cidade. Todos nós fomos marcados pela leitura dos atlas nas nossas escolas. Criamos uma grande atração, eles desapareceram, mas o entusiasmo mantém-se para nós, para mim, para a minha geração. Depois isto faz um diálogo entre o atlas e uma fotografia. Está a fotografia sempre do mesmo fotógrafo, que é o Duarte Belo, e dá para percebermos estes 2 momentos. Aqui o que é que representa? Estas manchas verdes representam o levantamento de quintas que podemos possuir, que ainda é muitas que estão pertencentes, e esta mancha mais branca são partes dessa quinta que desapareceram, que foram loteadas, portanto, a sua estrutura, tal qual como quinta, está completamente inexistente, com a particularidade daqui da do Panorama Ferreira, que é o único tempo que amplifica a sua dimensão. Portanto, é das poucas que vai para além da sua dimensão inicial. O que é que nós queríamos traduzir com este desenho? Queríamos traduzir ou como é que nós queremos, como sabem, as quintas estão muito estudadas já na nossa cidade, e com belos estudos, mas nós o que nos interessava é como arquitetos e como leituras do território. E o que é que estas quintas estão aqui, né? Como é que elas aparecem nesta circunstância? Uma das razões muito interessantes é que esta condição piramidal que o Funchal tem permitiu ter uma estrutura destes elementos, deste conjunto de quintas que nós chamamos de arquipélago de jardins, ou arquipélago verde, que é, digamos, uma primeira reação a uma cidade densa, uma cidade muito fechada, que funciona também difusa, e onde foi aglutinando uma série de problemas e até de patologias, portanto, de muitas doenças ao longo dos tempos, e há uma espécie de valor reativo a esta concentração, a este enumerar de problemas, e há uma fuga, e que nós chamamos o primeiro desenho diário. Portanto, desenhar no sentido de libertaram-se desta cidade mais quase medieval, muito encerrada, muito fechada, com estradas muito apertadas, e vão se inscrevendo neste valor, poderão perceber da maquete, e vão beneficiando desta relação de vistas, desta relação de nervo óptico, e vão explorando esta relação da observação. Portanto, são muito enriquecidas por uma estrutura arbórea pujante na própria cidade, que eu gosto de chamar isto, como podia ser a cidade, podia também ser descrita como uma acrópole botânica, que vai colocar este lado quase sagrado da estrutura de um jardim perfeito na periferia da cidade, mas visível e simultaneamente cria estruturas de observação para o tal espaçamento que é o próprio oceano, e liberta-se da densidade da cidade. Portanto, isto tem outra lógica e outro conhecimento que foi conquistado pela topografia, foi os tais caminhos. Elas organizam-se em caminhos de água. Portanto, são 7 caminhos de água, creio eu, que organizam estas quintas. Portanto, sem esta estrutura de levadas, era praticamente impraticável termos este coroamento de estrutura verde. Portanto, e aqui dá para percebermos aquilo, no fundo, o que se foi perdendo ao longo dos tempos, e a grande equação que nós colocávamos
para este estudo, como arquitetos, se não era de repensar ou de reinscrever este valor que esteve muito vinculado na cidade e que foi que, enquanto, olhando aquele desenho anterior, os homens defenderam-se como muros pelas invasões, se nós hoje temos algumas impraticalidades que vêm de Costa Alta, desde intensidades dos aluviões ou dos incêndios, se este anel verde não podia ser reinscrito e ser a nova muralha da cidade, mas a inversa. Em vez de ser construída com muros, construída com uma estrutura arbórea e, simultaneamente, melhorando a qualidade, fazendo quase uma cidade botânica. Um anel que fazia uma espécie de cidade botânica e caracterizava, fazia uma espécie de lugar, forma, também distinto, bastante distinto, e que nos dia caracterizar e estamos também nos salvaguardar ou nos prolongar a vida, da mesma forma como digamos, as muralhas nos prolongaram a vida pelas invasões, pelas defesas da água, no caso das ribeiras. Portanto, é esta grande equação, se não devemos repensar, para já, a conservação das existentes, a importância da sua estrutura arbórea. Se olharmos para aquela fotografia, num primeiro olhar mais distraído, ficamos sem perceber ou não conseguimos caracterizar em que parte do mundo é que elas lá estão. Se olharmos do lado direito da fotografia, podemos estar a falar de uma Ásia. Se olharmos para um olhar profundo, podemos estar a falar de Itália. E se olharmos para um olhar para o lado, podemos estar a falar do Brasil. Portanto, curiosamente, é a periferia da cidade que começa a desenhar os primeiros exercícios de cosmopolitismo através desta estrutura arbórea. Isso para nós foi extremamente interessante, que é esta estrutura arbórea que nos faz esta relação e este exercício entre o endemismo e o cosmopolitismo da cidade e que vai, de certa forma, naturalizando a própria cidade através destes exercícios. E se não fosse aquele desenho do pavimento, não se percebia onde é que estava. Aquele tal chão que nos caracteriza, vamos ter o relvado não é nosso, é de situações mais com capacidades hídricas. Portanto, há exercícios aqui que são, no fundo, importados, mas que enriquecem, que vão enriquecer esta cidade de uma forma muito interessante. Portanto, e tudo muito à conta deste trabalho do homem, que foi, vejam, a densidade, os caminhos de água para poder alimentar esta força. Se não era possível esta riqueza, este quadro que aqui está. Estas manchas do desaparecimento do espaço são os apagamentos das... Mas estes, portanto, isto é de mais ou menos de que data? Onde é que for? Quer dizer, isto são datas diferentes. Não se consegue dizer uma data certa, mas ela parte da diferença da desatualização das plantas cadastrais. As plantas cadastrais ainda estão com o registro dos anos 50. E depois, quando vamos a sobrepor com plantas, percebemos perfeitamente que... Seria anos 50 não estava ainda nos anos 50. Sim. Nitidamente, depois dos anos 80, começa o loteamento. Estou-me a lembrar, por exemplo, desta sobre um banquista, não sei a origem, antes da estação, era do Zenão Brasil. E ele tinha terras de camas, até camas, desapareceu, é interessante perceber, é muito interessante perceber isto também em relação à escala desta propriedade, em relação a isto. Portanto, o fotógrafo do Arte Belo, que tem o país todo fotografado, diz que não há em Portugal uma quinta com esta dimensão. Não é por acaso que também grande parte destas quintas foram aproveitadas para o turismo médico, para o turismo terapêutico. Que a gente esquece no século XIX, que foi muito importante, e ainda há pouco, quando o Paulo veio aqui me explicar algumas coisas, depois deixou-me também a pensar. E que tivemos personalidades ilustres de todo o mundo, não é? E agora quem está atento ao Minuto 600 e à rubrica que estão a fazer na RTP Madeira, em termos históricos, da importância que teve estas quintas e das pessoas que se trataram aqui e acabaram por morrer. Uma forma de ver essas personalidades é no cemitério judaico e no cemitério dos ingleses. Nomeadamente o Paul Langerhans, que as ilhas de Langerhans, que são as células que estão ligadas ao pâncreas, e que foi um homem notável, um prémio Nobel de Medicina, que veio para a Madeira também se tratar de bons ares. Isso tem a ver com a qualidade do ar e a temperatura do ar
e orienta, portanto, o contexto onde elas estão inseridas. Só para fechar, para encerrarmos estes 3 momentos, estas 3 leituras desta exposição, que expressam o Atlas da Cidade, que é um fragmento de um estudo maior. As salas são todas iguais, é composto sempre com um olhar do fotógrafo de paisagem, aqui já mais expresso, não numa fotografia, mas num Atlas também de fotografia, e aqui apresenta, digamos, já uma ação, enquanto os outros foram um reconhecimento, um entendimento da própria cidade. Nós estruturamos um estudo urbano num tripé de valores. O último é, de certa forma, uma ação que propunhamos, que era a possibilidade de podermos construir pelo vazio. Isto é, há uma tendência que os arquitetos só têm que construir edifícios e achamos que fazer a cidade pelo seu desenho do ar, pelo seu desenho do vazio, e a forma como é que podíamos subtrair, melhorando a própria cidade. E como é que podíamos sublimar e salvaguardar, no fundo eram os 3 S que estávamos a lançar sobre a cidade, e que podíamos fazer através da rasura, portanto, eliminando pontos que não estão operacionais. Este é um tema que tem acompanhado as cidades todas. Para vocês perceberem, em Portugal, o primeiro exercício dos vacios urbanos foi a Expo 98. Foi o primeiro exercício. Portanto, estão a ver, é um tema que acompanha as cidades há muito tempo. Nós não estamos propriamente a inventar nada. Amsterdão, nós começamos a Amsterdão por causa deste exercício dos vazios urbanos, não é? A maneira como revitalizaram a própria cidade, como conseguiram regenerar a própria cidade a partir do vazio, e entendemos que aqui no Funchal esse exercício, no meu conhecimento, não era dado e valeria a pena colocar novamente esta questão dos vazios urbanos. E o que tentamos aqui a vermelho são, no fundo, lugares que não estão operacionais na própria cidade. São sítios que estão, muitos deles estão com construções precárias, muitos deles são focos de grandes problemas na própria cidade, onde se concentram algumas, até possivelmente algumas patologias, e não colaboram. E a nossa ideia era fazer com que estes vazios, baseando numa característica da própria cidade, se fizerem um desenho mais, uma aproximação ou à fotografia, há aquelas linhas vermelhas, uma espécie de uns lagartinhos, que são uma característica que é, há edifícios de percurso da própria cidade. Nós fazemos e não nos apercebemos. Mas que é que quando eu mostro a cidade, as pessoas que cá visitam, e justamente é um exercício que faço com os meus alunos, que é esta questão de atravessarem estes edifícios, e geralmente é curioso que eles geralmente são italianos, e têm Itália, como nós sabemos, tem pátios e tem largas, praças incríveis, e o que eles levam desta cidade é exatamente estes pequenos percursos. Eu, quando escrevem, falam sempre desta característica destes percursos. Porque, geralmente, nós não podemos atravessar os pátios, e aqui podemos atravessar, e são estes percursos. Há um muito bonito, que eu gosto muito, que falo muito, que é o da Madeira Wine, que antes do vencer uma cota. Passamos na Avenida Arriaga, podemos ou decidimos ser no Jardim, ou decidimos ser na Rua da Carreira. Este vencer de cotas é uma espécie de protocolo entre o proprietário e a própria cidade, que foi fazendo ao longo dos tempos. E nós não nos apercebemos, mas há imensos edifícios em si. O edifício urbano regional, o Museu de Vicentes, nós exploramos isso no armazém do mercado, numa intervenção que fizemos perto do Liceu. Também o cliente acabou por rasurar, acabou por exaurir propriedade no sentido de beneficiar a própria cidade. Portanto, nos últimos, talvez 20 anos, é o único dono de obra, o único investidor anciano que fez isto. Isto para nós é bastante notório e bastante demonstrativo. Conseguiu comprar a nossa ideia. Portanto, e era passar esta característica da cidade, dos edifícios percursos, que são muito incríveis, que são valores reativos à cidade medieval e à cidade densa. Estamos a fazer sempre o exercício que a cidade só começa a ter espaços abertos a partir dos anos 40, com o embelezamento da cidade, com uma reação do Estado Novo. Só a partir daí começa a abrir a própria cidade, há uma modernidade, a partir daí não tinha. Portanto, e estes vazios que fazem esta rua, a própria cidade, são os vermelhos, neste momento são sítios inoperacionais. Para frente inoperacionais, e o que nós propomos é, a densidade é muito grande,
corresponde a alguns campos de futebol, quando juntamos as áreas, é bastante assustador, se é que não podíamos reinscrever estes valores ou decidir serem jardins secretos, por e simplesmente, como há jardins muito bonitos, como o caso deste, ou o caso do jardim da Igreja dos Ingleses, ficar como jardim pertencente a essa propriedade, que é o caso de Amsterdão. Amsterdão, no fundo, confere estes jardins aos próprios proprietários, é onde se inscreve o jardim de infância, onde marcam determinados equipamentos da própria cidade, ou simplesmente explorar a ideia dos atravessamentos. Ou então zonas verdes que vão enriquecendo da própria cidade. Portanto, estão todas, muitas delas estão alcatifadas com alcatrão, com carros, com construções precárias. São focos de problemas, quer em termos de saúde pública, quer em termos da questão da perimeabilidade que o João falava. Em termos de escala, só fazer um reforço a que o Paulo está a dizer, aqui nesta imagem o Dulce Vita ainda não está construído. Exatamente. Aqui o Dulce Vita, a igreja inglesa está a algures. Aqui, portanto, nós estamos aqui na rua do Quebra-Costas e a escola industrial está aqui. Portanto, a dimensão, reparem, em função da área da Santa Cursal, a quantidade de espaços que se concentram numa área diminuída, na verdade. Portanto, temos realmente a escala que o Paulo está a dizer. Qual é a coisa que nós estávamos a colocar? A cidade pode crescer sem pormos mais nenhum edifício, sem que tipo de custo. Bastava, no fundo, exaurir estes problemas da cidade, libertar estes problemas. E se vocês forem aqui ao jardim da Porta 33, é um exemplo. Vejam a possibilidade de jardins secretos que esta cidade podia ter. É um belo exemplo de como se pode aproveitar um espaço. E então, muitos deles aqui na cidade não estão aproveitados. Não ter esta relação, no fundo, é libertar a própria cidade, podemos fluir, depois que nós chamamos, titulamos como porosidades ou movimentos. Nós encontramos ruas fechadas, ainda com mais de 100 anos da própria cidade. Bastava desmontar, muitas delas, curiosamente, até têm portas, bastava abrir a porta e, curiosamente, se fosse noutra cidade, espanhola, por exemplo, teria lá os nossos restaurantes, os nossos negócios que lá estariam, as melhores galerias, a melhor loja, a melhor boutique. Nós tivemos recentemente a oportunidade de fazer um estudo para articular do Pelourinho e conseguimos abranger esta zona toda e descobrimos muitas ruas fechadas. Aqui estava toda muito fechada, ligava à Rua dos Medidas, era muito interessante. Há aqui outra rua fechada, podia, de certa forma, como os médicos usam, ou o cirurgião usa, digamos, o plano do escovilhão. No fundo, o que nós pretendíamos era fazer aqui o plano do escovilhão, que era libertar artérias à própria cidade, desentupir as artérias e fazer este corpo novamente fluir e correr o fluido da própria cidade, os movimentos das pessoas pela própria cidade. No fundo, era esta a grande equação, com uma grande situação a resolver no imediato. Muitos deles têm custos mínimos, libertar os espaços que lá estão e abrir ou decidir se podiam ser, no fundo, um conjunto de jardins secretos, um pouco como aqui a porta, e beneficiar a qualidade de vida, que curiosamente foi a questão de Amsterdão, foi exatamente essa solução. Muitos destes jardins são secretos e vieram beneficiar a qualidade de vida e fizeram fazer com que as pessoas pudessem viver no centro. Temos um exemplo engraçado a Ceia de Ordem dos Arquitetos. Aqueles árvores pequeninos. Dá outra dimensão quando se passa. É diminuto, mas a cidade está cheia de possibilidades, cheia. Nós estamos a fazer uma abordagem da Rua da Carreira, que está neste momento invadida de esplanadas. Todos estes edifícios têm partes secretas. Nós até propusemos a Rua dos Jardins Secretos. As esplanadas ficavam dentro dos pátios e que nós podíamos fluir livremente dentro do. E seria uma característica incrível, podia ter duas ou três mesas na rua e aproveitarmos os jardins que estão lá atrás. O que está acontecendo são latadas, são arrecadações, são pneus guardados e depois vivemos. Aquilo já não é esplanada, aquilo é uma cantina ao ar livre, já tem propriamente uma esplanada, já não são esplanadas. Passava a escrever aí. Exatamente. Era um bocadinho essa, era o grande exercício que se pretendia para a cidade, era quase obrigatório, quase em emergência, já estamos aqui a falar de uma emergência, não é? Que é percebermos rapidamente o que corresponde deixar um edifício abandonado, recentemente, onde perdemos o último
a última fábrica, o último layer industrial da cidade. Portanto, a cidade apagou todos os layers da indústria e a cidade tinha uma força industrial muito forte. E nós também, se formos a Londres, percebemos o que é que fizeram os edifícios industriais, o que é que representou para a economia inglesa o reaproveitamento dos edifícios industriais. Nós aqui não tivemos a sorte, não tínhamos conservado nenhum edifício da época industrial, o que é pena, porque esta cidade era muito bem representativa nesse aspecto, e perceber que perante este problema, que já é um problema de alguns casos de saúde mesmo, como é que podemos compor a redenção e a regeneração da própria cidade só com o desenho do ar, sem ter que construir rigorosamente nada, só libertando, só usando o escovilhão, não é? E poder limpar estas artérias e estes espaços, estes quadros que estão dentro da própria cidade. João, queres acrescentar alguma coisa? Engenheiro, a estrutura votante tem um papel importantíssimo aqui, não é? Poderá ter um papel importante no sentido de criarmos, no fundo, este arquipélago de jardins internos. Podem ser secretos, podem ser inteiramente secretos. Não precisam de ser todos públicos. Até é importante que alguns possam ser secretos para criar algum equilíbrio da própria cidade. Mas era desta forma, é uma análise, como diz ali o Maurício muito bem, é bastante preocupante a dimensão de situações inoperantes dentro da cidade. E os riscos de incêndio representam também alguns, o risco de incêndio representa alguns. São bombas que estão dentro da própria cidade, não é? Mas eu preocupo mais a questão de saúde pública. Estão aqui sítios localizados no Caracas, não é? Nós associamos sempre ao problema do mosquito, mas não associamos a outros problemas destes espaços. Sim, exatamente. Bom, encerramos. Só para informar que as próximas encontros que estamos a propor é no dia 4 de maio, portanto agora vamos interromper, Páscoas, festividades, férias. Voltamos a 4 com a arquiteta e urbanista Catarina Pereira, que é responsável, que é responsável pela coordenação do plano diretor da nossa cidade. E umas semanas depois, no dia 11 de maio, temos a presença do engenheiro agrónomo José Carlos Marques, que está aqui connosco, agradecemos a sua disponibilidade para colaborar neste olhar atual sobre a nossa cidade e portanto, irá falar também, mais provavelmente, deste último, aliás, daquilo que está na sala ao lado, dos espaços verdes e dessa muralha que é necessário, digamos, preservar para a salvaguarda da nossa própria cidade. Nós estamos a gravar, como já se aperceberam, gostaríamos de ter realmente também um corpo teórico e divulgativo, que a partir do qual nós possamos convidar outras pessoas para então experimentarmos nos próprios sítios algumas das questões que todos os nossos convidados estão a apontar aqui e fazer estas experiências. Bem sei que o João Batista, por exemplo, publicou há pouco uns itinerários sobre a cidade do Funchal, tem conduzido visitas a esses monumentos geológicos. Eu comentava ainda um bocadinho com o Martim, não sei se o Martim ainda está aí, que realmente, quer dizer, a sensação que eu tenho é que depois da exposição do Paulo David existia uma cidade e agora eu tenho uma outra cidade. Acho que sinto muito mais integrado, começo a perceber que a nossa cidade tem uma identidade que estava oculta. E ao percebermos que há essa identidade, acho que a relação com a cidade cria há uma outra intensidade, há uma outra participação. Sinto-me mais responsável pela cidade que habito. E graças aqui ao trabalho destes estudos. Muito obrigado pela vossa presença.